aqui essa live que nós estamos aqui pelo segundo domingo, né, Silvia? Sim, Pelo segundo domingo consecutivo, começamos a semana passada, no Dia Internacional das Mulheres, para falar de um tema que é extremamente delicado e urgente, ô, gente. urgente. Deu uma travada? Deu uma travada, você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. A Olivia, amiga da vida, acho A que é amiga Vilma. sua, né? É. Alguém falou aqui que deu uma travada, mas vamos lá. Então, Uhum. nós vamos retomar aqui um assunto extremamente urgente, que é o relacionamento, os relacionamentos abusivos e a violência doméstica, mais precisamente, né, a urgência da violência doméstica, né, que Uhum. está aí, estado crítico aqui no nosso Brasil, infelizmente. A gente tem informações aí de 4 feminicídios por dia, não é por semana, nem por mês, nem por ano, é por dia, e Uhum. 12 casos E vem aumentando a cada dia mais, né, Kátia? sim, 12 Sério. casos notificados, né? Porque tem Justificar. É. aqueles trocentos que não são notificados, de Uhum. 12 por dia de casos de violência. Então, nós vamos Sim. retomar aqui a nossa live. E a gente está estudando, não é, Silvia, criar um programa Pode para ser. todo domingo, às 20 horas, a gente está aqui falando sobre esse tema, pela urgência, pela emergência, pela necessidade de se falar muito sobre isso. E a gente E quer acho saber aqui que a opinião. mais do que falar, né, Kátia? Eu acho que a gente tem que desmistificar e esclarecer, né? Sim, sim, e Porque fortificar as mulheres, né, é, para que elas falem sobre isso, para que elas conversem, para que elas busquem ajuda. Então, aqui eu sou advogada, mas eu estudo muito sobre depressão e prevenção do SUL. O SUL é aquela palavrinha que a gente, infelizmente, não pode falar muito aqui nas redes sociais, mas a gente deve e pode falar offline, como eu digo, né, no mundo real, que é aquela sim, palavrinha que está ligada quando a pessoa tira a vida. Então, como eu perdi um namorado anos atrás por conta do Sul, eu passei a estudar depressão e hoje a gente vê a, o quanto as mulheres estão atingidas, estão adoecidas por conta dos relacionamentos abusivos e da violência doméstica e, por conseguinte, a gente falou isso aqui a semana passada, mas vamos falar mais um pouco hoje, estão caindo em depressão, estão adoecendo com depressão isso e é um próprio muitos casos tirando desdobramento da vida. situação, né, Kátia? Sim, É um sim. Boa desdobramento noite, que Maria. Seja é bem-vinda. essa situação do relacionamento abusivo, Sim, né? Dessa violência que começa com a violência emocional, sim. psicológica e parte para a violência física efetivamente, Sim, né? sim, sim. Então, aqui só esclarecendo aqui que a gente está planejando, não é, Silvia, manter Sim, essa live todos os domingos às 20 horas, daqui para frente, enquanto for necessário, enquanto a gente tiver, quando for possível. Eu, por mim, vou estar aqui a vida toda falando sobre depressão, sobre prevenção, sobre violência. E a gente quer a sugestão de vocês, a gente quer criar um programa para a gente falar aqui todo domingo. A gente quer a sugestão de vocês. Vocês querem esse programa? Sim ou não? Escrevam aqui para a gente. Sim ou não? Queremos ouvir mais sobre isso, queremos aprender mais, queremos nos fortalecer mais, nos curar mais para evitar relacionamentos abusivos. Que a gente pode, de uma certa forma, evitar se a gente reconhecer sim, os sinais, os primeiros sinais, como a gente falou aqui a semana passada. Se a gente conseguir reconhecer, a gente corta, digamos assim, o mal pela raiz, ou a gente tenta fazer isso. Mas a gente precisa conhecer, nos conhecer e conhecer como inicia um relacionamento abusivo. Então, eu já vou aqui pedir que vocês
Escrevam aqui. Se ninguém falou nada é porque não quer o programa, né? Não falou nem sim, nem não, é porque não quer que a gente faça mais live, né, Ou Silvia? também, né, E, Kátia, se tiver algum tema que está envolvido nessa questão, se tiver uma sugestão, se tiver dúvida, né, que essas sim, dúvidas podem virar temas também, né, pode, para pode, pode escrever esclarecer. aqui o que que Tá? você quer falar, que esclareça, o que é que você quer que fale. Lembrando, repetindo, Silvia é psicóloga, trabalha com relacionamentos abusivos, com mulheres, cuidando de mulheres com relacionamento abusivo. E eu sou advogada também, pelo lado jurídico, eu faço consultoria jurídica, também ajudando as mulheres a entenderem os seus direitos, a se defenderem, a se protegerem. Se possível, falar sobre outros assuntos. Mas esse tema aqui comigo, com Silvia, é sobre relacionamento abusivo, é sobre violência doméstica. Agora, eu também falo sobre depressão em outra live que eu faço durante a semana. Eu estou ajustando, provavelmente vai ficar dia de terça-feira, mas essa de domingo aqui, a gente quer falar sobre relacionamentos abusivos por conta do índice altíssimo de casos de abusos com mulheres. Então, aqui, sigam aí Silvia, o perfil dela, que ela fala aí, ela traz esse tema. Me sigam aqui, que eu também trago esse tema e outros temas ligados à depressão. E esse canal aqui é para isso. Que outros assuntos você se refere? Diga aí, minha amiga, que eu não estou conseguindo ler seu nome aqui agora, porque eu tenho que botar o Cleans e a gente vai começar a live aí enquanto vocês escrevem. Isso, Silvia, vamos muitas lá. mulheres que vivem relacionamentos abusivos, elas acabam acreditando que são culpadas pelo que está acontecendo. Explica pra gente que hoje, o tema de hoje dessa live é exatamente isso. Uhum. Será que eu sou culpada de um relacionamento abusivo? Explica pra gente por que isso acontece. Porque eu acredito, né, Kátia, que num primeiro momento, lógico, quando você escolhe estar com uma pessoa numa relação, isso falando de relacionamentos, porque o abuso também pode acontecer dentro de uma família, sobre um pai e uma mãe que tem algum transtorno de personalidade, né? Que pode se desdobrar em outras situações. Mas falando especificamente de relacionamentos entre casais, Homem e vamos dizer, mulher, isso. casais no geral, né? É, o que acontece? Você faz um investimento emocional naquela relação, né? E como todo relacionamento abusivo, ele não começa com agressão. Existe um momento em que o abusador ele faz uma manipulação de situações, o que a gente chama de gaslighting, Ah, tá? essa palavrinha aí, essa palavrinha americana aí, a inglesa, né? E que significa que existe uma manipulação psicológica. Psicológica, o gaslighting é a manipulação psicológica, não é Manipulação isso? psicológica, exatamente. O que acontece quando começa acontecer essa manipulação psicológica, né? Ele não, o agressor, a pessoa, né, que está cometendo esse abuso, ele nunca vai falar que o fato, por exemplo, que acontece muitas vezes, porque isso começa pouco a pouco, né, Kátia? Não é de uma vez só, né? Ele, por exemplo, ele pode esconder a chave do seu carro. Você sempre deixa pendurada lá no lugar de chaves. Aí ele vai lá e esconde aquela chave. E você enlouquece, começa a procurar, e você sempre deixa no mesmo lugar. Isso não significa que você nunca possa esquecer. Em algum momento você pode deixar dentro da bolsa, mas você tem aquele hábito. O que ele faz? Ele pode esconder e deixar você procurar enlouquecidamente. Quando você está lá distraída procurando a chave, ele vai lá e coloca no lugar. E quando você volta, ele fala assim: não, mas a chave está aqui onde você sempre deixou. Não é possível, eu olhei nesse lugar. Né? E aí você já fala assim: nossa, minha memória está ruim. Então, porque eu vi esse lugar. Então você passa a desacreditar daquilo que você sempre acreditou. Joguinho, né? É Sutil, uma... né? Para Isso, começar a botar
a sua mente aprova. Não, e pode falar assim, por exemplo, você olha lá, ele trocando mensagens, ou ela trocando mensagem com outra pessoa, e você viu. Ele fala, não, imagina, você está imaginando, isso é coisa da sua cabeça. Você está maluca ou maluco. Então começa com essas pequenas coisas, né? Ou quando você fica um pouco mais alterada, né? Tipo, você vê uma traição, vamos dizer assim, né? E você se altera. Ele vai minimizar os seus sentimentos, vai falar que você está exagerando, né? Então, vai existir toda uma situação de inversão de culpa. Por exemplo, você pegou a pessoa lá no celular, trocando mensagem, né? Mandando fotinho, papapá. Você está vendo a coisa acontecer. Aí ele falou assim que a culpa é sua, porque quem mandou você ficar bisbilhotando no celular? Você não tinha nada que olhar. Você olhou porque a culpa é sua. Existe uma inversão dessa culpa, entendeu, Kátia? E aí começa a manipulação emocional e o nosso Total, nossa já palavrinha nesse... aí, né, do gaslighting, que é querendo pirar psicologicamente você, né? Isso, E aí exato. a gente vai até falar mais como mulher mesmo, né? As mulheres são mais vítimas desse, e como a gente está falando de feminicídio né? Sim. Não, Proteção da mulher, então, assim, a gente até falou domingo passado, não foi, Silvia, sobre os sinais de alerta, né? Sim. Dá uma pincelada de novo, gente. A live está disponível no meu canal do YouTube, Kátia Falcão, tá? A live está disponível lá, não está mais disponível aqui no Instagram. Se você não assistiu, vai lá, Kátia Falcão, e assiste a live da semana passada, mas a gente vai dar, né, uma pincelada aqui sobre, eu vou fazer de novo essa como eu falei, né? Primeiros sinais. Logo que a gente começou a falar aqui, não começa ruim, né? Começa lá com o Love Bomb, com aquele bombardeio de amor. Né? É uma pessoa muito intensa logo no começo, ela quer te envolver logo de cara, né? É impossível uma pessoa amar a outra em uma semana. Se a mulher da vida dessa pessoa em uma semana. Lembrando que as relações... Eu acho que esse aí, inclusive, é um grande sinal de que a pessoa é desequilibrada. Porque se alguém disser para você com uma semana, um mês de namoro, que você é a pessoa da vida dela, que ela te ama, ela não sabe mais quer casar. Você, pode correr, saia correndo, léguas, corra, desapareça desse homem, porque ele é desequilibrado. Porque não é, Silvia, ninguém vai amar você em uma semana, nem um mês, gente. O amor requer, dia a dia, construção. Relacionamento, requer troca, requer dia a dia, é uma construção, né, Silvia? Exato, porque é impossível, né? Você não conhece a pessoa. E mesmo quando você vai morar com a pessoa, Kátia, você não a conhece. Vocês vão se conhecer efetivamente quando vocês estiverem dentro do mesmo ambiente. E vai ter que ter os ajustes, né? Sim. Claro, pode ser amor, mas a gente vai construindo isso pouco a pouco, assim como uma amizade. Pode ser um bem-querer grande, né, Silvia? Pode ser um bem-querer, pode ser um gostar. Aquele bem-querer, aquela amizade, aquela coisa que vai crescendo. Até que lá, um belo dia, não tem prazo. A gente não vai dizer, o amor é só com um ano, é só com... Não é assim. Não é isso. Mas na primeira semana, com certeza absoluta, no primeiro mês, com certeza absoluta que não é. A partir daí é uma construção que pode virar um grande amor, sem dúvida alguma. Depois de alguns anos, depois de um tempo, né, que você está convivendo junto. Foi morar junto, juntou a escova de dente, né? Aí é que você começa a ver que se aquela pessoa realmente gosta de você, se ela continua lhe tratando bem, com respeito, com afeto, né? E a gente vai falar aqui de homens, mulheres, por favor, preste atenção a esses sinais. Aí eu acho que esse sinal é um dos mais importantes, né? Eu acho, e outra questão, né? Os jogos de manipulação, eles começam muito sutilmente, sabe, Kátia? O gaslighting é um dos sinais também, quando começa esse jogo de manipulação, né? Que a gente está percebendo, você começa a perceber esses sinais.
né? O respeito, a triangulação. O que é a triangulação? Ele fica comparando você com uma ex. Então ele sempre põe alguém, mas a minha ex não fazia isso. Minha ex fazia tal comida melhor, sempre para te diminuir, né? Cuidado, te afastar dos seus amigos, controlar a sua roupa. Esses são sinais, assim, que já muitas red flags que a gente fala, né? Muitos sinais que tem bandeira vermelha, né? Muitas maneiras. E ele vai te isolando. O isolamento é afastar a você dos seus amigos, dos seus familiares. Para quê? Para aumentar a sua dependência nesse relacionamento. Para você ficar dependente só disso. Às vezes te afasta do seu trabalho, porque aí você não fica só dependente emocionalmente, vai ficar dependente também financeiramente. Né? E é muito complexo, Kátia. Claro que quando você sai dessa relação, ou você dentro da relação, primeiro, dentro da relação, quando fica esse jogo, né, de manipulação, você vai se culpabilizando, porque você nunca é boa o suficiente dentro daquela história. Porque você faz isso errado, porque tudo que ele está fazendo é cuidando de você, ele só tem ciúmes para te proteger, ele não quer que você saia com determinada roupa, porque para as pessoas não ficarem te olhando, que a roupa não é adequada. Isso é uma proteção dele, não é uma proteção para você. E aquelas frasezinhas, né, Silvia? Você me provoca. Exato. Eu agi assim porque você me provoca, com essa roupa, com esse cabelo, com esse sei lá o quê. Você me faz agir assim. Eu tenho uma vizinha de outro, ex-vizinha, né, na verdade, que ela tem um cabelão e ela adora, sempre que eu saio com ela, que eu vejo, ela tá com cabelão solto, mas toda vez que eu via com o dito cujo, ela estava com o cabelo todo enrolado, preso aqui com uma piranha. Um belo dia eu perguntei, porque até eu fazia academia com ela, fazia yoga com ela, e ela sempre estava, e eu ainda falava, mulher, como é que tu aguenta com esse cabelão grande, solto, nesse calor, na academia, isso e aquilo. E ela, adoro, cara, não sei o quê. E aí um dia eu perguntei, e aí ela me falou, eu fiquei assim, estarrecida, que ele não gostava que ela ficasse de cabelo solto. Sim. Eu chamava atenção. Muita atenção, exato. Vou te contar um caso. Gente, não acredito. Vou te contar um caso de uma paciente minha. Era a mesma situação, tá, Kátia? Do cabelão. Se você fosse diferente, eu não faria isso, né? Esses questionamentos aí, né? Ela também tinha esse cabelão, um cabelo muito bonito, que chamava atenção, e a manipulação foi tão incisiva, tão pesada, tão forte, ela raspou a cabeça careca. Ela raspou a cabeça, só que, para falta de sorte dele, ela ficou bonita também, sem o cabelo, e começou a chamar a atenção também, porque estava sem cabelo. Que todo mundo queria saber por quê. Você entendeu? Entendi. Cara. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? De alguma forma. Né? Mas olha a que ponto a pessoa chega, o que ela faz com ela mesma, por conta dessa situação, né? Desse momento aí que aconteceu na vida dela, né? Quem que escreveu aqui? Quem é? Natália. Sofri abuso emocional e não sabia que era violência doméstica. Silvia me ajudou a reencontrar minha força e me reconstruir. Serei eternamente grata. Tá vendo, Silvia? Pois e é para isso que nós estamos aqui Linda. também, viu? É para isso que nós estamos aqui, para ajudar todas vocês também, não é, Silvia? Esclarecer mais. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar outra coisa. E aqui ela diz, eu sofri abuso emocional e não sabia que era uma violência.
Porque a gente não se dá conta, sabe, Kátia? A gente é treinada e a mulher é construída, e principalmente se ela está num meio religioso muito fortemente machista, a culpa é da mulher do casamento não dar certo. Então a culpa já vem de um outro lugar também, não só da relação, mas também de algumas questões religiosas, né? Sim, é verdade. Então a gente tem vários cenários que a gente pode colocar aqui, aonde isso fica muito claro. A responsabilidade fica sendo da vítima. Por várias vezes eu tenho que falar nas sessões, não se esqueça que você não é culpada, você é a vítima. Exatamente. A pessoa voltar. Isso tem que estar muito consciente na cabeça da mulher. Isso tem que estar muito consciente. Muito consciente. Porque o dano psicológico dessa manipulação que acontece, Kátia, ele é tão forte que a pessoa ela fica numa confusão mental. Porque o abusador, da porta para fora, ele é uma ótima pessoa. Ele tem uma imagem, assim, impecável. Com o vizinho, com os amigos, socialmente falando, é uma pessoa e até com a família, né, da vítima, né? Sim, porque ele é uma pessoa... E ele vai, assim, atormentando, literalmente, a vida dessa pessoa, que ela entra num desequilíbrio emocional. Que é isso que ele quer. Eu já vi casos, Kátia, de internação psiquiátrica. Por quê? Isso vai minando todo o teu sistema nervoso. E ele conseguiu internar pelos surtos que a mulher tinha, né, durante esse relacionamento. Ele provocava a situação até que ela perdesse o equilíbrio, porque começa, né, dentro de casa as discussões e ele faz a pessoa perder a razão e gritar. O vizinho vai ouvir. Ele vai fazer uma situação de provocar ciúmes e como ele gosta dessa recíproca, a pessoa vai sair de si e vai discutir num lugar público. E tudo isso, ele vai guardando essas informações para usar contra a vítima depois. Olha como você é desequilibrado. Olha, eu não estava olhando. Ele provoca essa situação, entende? Ele olha para outras pessoas para provocar um ciúme, que já é uma falta de respeito minimamente, né, Kátia? Minimamente. E aí a consequência gravíssima, como você falou, não é, Silvia? É gerar em você ansiedade, depressão, aquela sensação de inutilidade, aquela sensação de que você não presta. De não ser boa o suficiente. De não ser boa o suficiente. Quando tudo isso não é você que não presta, é ele que não presta, é ele que é desequilibrado, é ele que tem problema. Então, por que é importante você saber disso? Porque você tem que identificar logo no início, quanto mais cedo você conseguir, minha amiga, identificar esse abuso, falando assim, claramente, esse comportamento do homem te pirando mesmo, né, Silvia? Deixando você enlouquecida. Lhe manipulando a esse nível. Então você tem que saber, você tem que ter consciência disso, você tem que conhecer esses sinais para identificar eles o mais rápido possível e sair dessa relação. Correr, desaparecer do sujeito. E junto com essa culpa, né, Kátia, também vem toda essa situação de manipulação, vem a culpa. Aí o que acontece? Vem transtorno de ansiedade, vem depressão, acaba com sua autoestima, tentativas de desviver, né? Então, você se isola, então você vai se isolando cada vez mais e você fica com vergonha da sua situação. Sim. Porque as achando pessoas que você passam... é a pior pessoa do mundo. É a pior pessoa. A pior pessoa do mundo é ele, não é? Ele. Só que ele construiu essa imagem para as pessoas, que não é real, que não é verdadeira, né? Esse é o problema. É uma imagem... E mesmo não vendo os sinais, sabe, Kátia? Ao perceber
que você tá, a tua autoestima está ficando ruim, alguma coisa está acontecendo, procure ajuda. Sim, Procure sim. ajuda. Então, porque essa violência, ela vai se escalonar. Ela vai, olha, não pense, mulher, que você vai curar este homem, Vai. tá? Não pense que você vai curar este homem, porque você não vai. Ele vai piorar a cada dia. Ele vai piorar cada vez mais e ele vai fazer com que você piore cada Sim. vez mais. Então, você vai perder o equilíbrio e ele vai sair, ó, por cima da carne seca. E aí Hum, começa isso quando não agrava para a violência física, né, Silvia? A gente está exato. falando aqui, o início, não é? Essa violência psicológica, essa manipulação até deixar você louca. Aí, de repente, ele vai começar a lhe bater. A É probabilidade é que ele assim, vá começar a lhe bater. É o provável, a e, gente está dizendo que vai acontecer. Mas o e mais provável é que isso aconteça, aconteça. não Na é? verdade, Kátia, E ir se agravando. É um na tapinha, verdade já é é uma grave. ação. Não, Já é é grave. gravíssimo. Por Mas eu estou quê? falando Porque que a violência culmina psicológica, ela o não é feminicídio, visível. né? Sim, Sim, exatamente. sim. E a Sim, violência psicológica, ela não é visível. A física é visível, sim, né? E quando chega na física, como você falou, já é a parte final dessa história. sim, Já é o feminicídio. Então, nos primeiros sinais que você tem, não tenha vergonha, procure ajuda. sim. Porque quando a gente fala, principalmente, até falando de relacionamento abusivo, vou fazer um pequeno recorte, tá, Kátia? Quando a gente fala que o abusador ele tem um transtorno de personalidade, essa pessoa ela não muda. Um transtorno de personalidade não é uma doença. Transtorno de personalidade é uma forma da pessoa existir no mundo. Então, ela não vai mudar. Qualquer transtorno não tem cura, tem tratamento. Então, Se não ele entre quiser nessa. fazer, né? Se a pessoa quiser, como todo tratamento, né, É, Kátia? Né? exatamente. Exatamente. Ele Então, não vai, você não vai curar ele, ele só vai se curar, se ou ele se curar não, se tratar, se não é? tratar, Se ele quiser, se ele exato, reconhecer que ele tem um problema, que isso afeta a relação, se ele de fato gostar de você, gostar dele próprio, se ele tiver equilíbrio mental para isso, né, Silvia? Porque eu acho que em sim, alguns casos, creio eu, você que vai falar melhor, que em alguns casos mais severos a pessoa não tem essa consciência e, portanto, não vai nem se tratar, porque ele acha que ele é o rei da cocada preta. exato, exato. O tratamento, ele é assim. Porque o que, que acontece, Kátia? Quando a gente fala de transtorno, dentro dessa situação, ele acha que não tem problema nenhum, porque ele não tem empatia. Ele não se Ainda tem coloca isso, no né? lugar do outro. Ainda Então, tem para isso. ele tem uma empatia cognitiva, ele sabe que aquilo não é bacana. Mas o que, que acontece? Ele inventa uma desculpa para ele mesmo, justificando o comportamento dele, assim como ele faz com a vítima, quando ele faz o gaslight, né? Quando ele quer culpar a vítima disso, que ele só agiu ou aquilo só aconteceu porque ela provocou, porque a culpa é dela. A culpa é dela. Tem alguém falando alguma É coisa, aqui, cara? ó. Conheço um caso de uma menina que estudou comigo, que o namorado dela chegou a tirar um dos sapatos de cada par que ela tinha para ela não sair nos eventos da faculdade. Tudo por ciúme. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Ele pagava tudo a ela e no final do curso não queria que ela trabalhasse. Isso também acaba por ser manipulação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é manipulação, assim, Ele vai criar uma raiz, dependência financeira. psicológica, financeira, emocional. Acho que vai tudo Sim, no pacote aí, né? sim, Vai sim. tudo no pacote. E uma dependência, não é? Ainda cria aquela. Assim, o mais, não digo, não sei nem se é interessante a palavra certa, é que a mulher, algumas mulheres, ou a maioria delas, acaba gostando, achando que isso é proteção, cuidado. Gente, cuidado vocês, prestem bem atenção.
Isso não é proteção, isso não é cuidado, isso não Isso é é manipulação. amor. Isso Isso é não é manipulação. amor, isso é uma doença, isso é um problema seríssimo que você tem. E esse ciúme vai crescer a ponto de um dia essa pessoa poder tirar a sua vida. Porque Exatamente. ela começa nessa parte psicológica, não é, Silvia? Depois ela Sim, vai para as pequenas agressões físicas. Se você deixar isso, se você permitir, ela vai crescendo, ela vai crescendo. As, o abuso físico ele vai aumentando e aí, se você deixar o negócio crescer por muitos anos, no dia que você denunciar ou que você sair de casa ou qualquer coisa, ele corre o risco de tirar a sua vida para você não fazer isso. Por isso que eu estou falando, por que eu estou dizendo isso? Para você prestar atenção desde o início, desde o início. para não chegar nem à violência física. Você sair de casa, ou se não sair, às vezes é só seu namorado, você nem mora com ele. Você nem Sim, mora. Eu tenho um caso que eu tenho gente conhecida aqui, minha também, que de namorado quebrar braço, empurrar pela sim. escada, quebrar a perna, e dizer que a pessoa caiu sozinha, e você confirmar que você caiu com Ai, foi medo. muito Não tenha medo. Não tenha medo, gente. E Não tenha assim, a medo. vergonha também, né, Kátia? Vergonha, né? A culpa que, poxa, e ele vai fazer esse jogo para que ela culpou. Dependência causa impotência. Se você depende do outro, Exatamente. você vai ficar impotente para tomar decisões. Para se defender, para procurar ajuda. Exatamente. Exatamente. E tem uma outra questão também, Kátia, falando ainda desse abuso, dessa manipulação toda, né, do gaslighting, você fica num estado de hipervigilância constante, né, aonde você fica extremamente sensível a barulho, você fica uma pessoa reativa para se defender, né? Essa hipervigilância que você fica, você não dorme bem. E a pessoa que fica sem um sono de qualidade, ela fica mais irritada. E você percebe que isso se torna um padrão, um ciclo de abuso. Ele te E você, deixa você mal. começa a entrar no, você começa a entrar num estado de medo. Você começa a ter medo dessa pessoa, Sim, né? E esconde esse medo e vai adiando esse medo, vai adiando o término, vai adiando, e ele começa ali a ameaçar. Aí ele começa com aquela conversa, não é? Se você denunciar, se você contar, eu tenho uma pessoa conhecida que ele quebrou o braço dela antes do casamento. meu Deus. Ainda assim ela quis casar. Ainda assim ela quis casar. E Já aí, haviam quando, sinais, então, né? quando começou, na lua de mel, ele botava outras mulheres na mesa com ele. Ele ali na galinhagem com as outras mulheres e ela ali quando ela ameaçava levantar, ele pegava pela perna embaixo da mesa ali, beliscava para ela se manter sentada. E aí, quando ela voltou da lua de mel, repare só, a pessoa quebrou seu braço. Vocês ouviram o que eu disse? E você quis casar com ela, preste bem atenção. Quando ela voltou da lua de mel, que ela falou, vou embora, vou sair, vou não sei o quê. Se você sair, se você contar para seu pai, para seus irmãos e não sei o quê, aí começa, né? Eu faço isso, eu faço Sim, aquilo, eu faço não sei sua o quê. família, mato você, mato, faço tal coisa, tal coisa. Porque, e assim, já tinha um casamento marcado. E olha como é que você vai terminar um casamento? Porque Termina, você pensa, né, a pessoa quando ela está dentro da situação, né, Kátia, ela pensa no social, ela não está pensando nela naquele momento. Pense em mas você si, tem que pensar em você, não é, Silvia? Você sim, tem pense em amiga, você. você tem que pensar em você. Exato, Dane-se os outros, o que os outros vão achar sobre você. Dane-se os outros. Você tem que se exato. proteger, você tem que se cuidar, você tem que, se não conseguir sozinha, busque alguém que você sabe que pode te ajudar, da sua família, uma amiga, seus pais, seus irmãos, seja lá quem for. Sempre a Uhum, gente tem alguém que pode ajudar. Se você não tiver sim, essa pessoa, delegacia da mulher, sim, psicóloga, advogada, entendeu? Que possa te ajudar, que possa te orientar, que te possa orientar. fortalecer a sua cabeça,
te Uhum. incentivar a fazer aquilo, porque a gente sabe, eu advogada, sei o risco que você está correndo, sei o perigo que é isso, porque se a coisa, o bicho crescer, se o bicho crescer, ele vai acabar te matando. Você está criando esse bicho, esse monstro Tá. dentro da sua casa ou dentro da sua vida, porque às vezes Uhum. você não está nem casada com ele, mais fácil ainda. Então, Porque assim, a gente fala observe desde o início. e o prejuízo, né, de tudo, né? O emocional, o social, porque você está se afastando das pessoas que estão no seu entorno, né, Kátia? E Sim. é muito comum a vítima ser julgada por isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com esse tipo de situação. Porque dependendo de como essa história é contada, e principalmente se esse abusador tem muito dinheiro, conhece muita gente poderosa, né? Infelizmente, né, Kátia, existem algumas situações que o dinheiro fala mais alto, né? Então, a pessoa fica com receio, fica acuada no lugar, né? E só sabe dessa situação quem passou. Porque é muito fácil você, por exemplo, depois de toda essa manipulação do gaslight, da pessoa te culpar sobre toda essa condição de relacionamento, um perito dá uma guarda compartilhada, uma guarda unilateral para esse abusador, pelo jogo que ele faz. Porque a mulher está tão desestabilizada emocionalmente que ela pode cair nessa armadilha da manipulação. Sim, Né? mas Infelizmente, não pode desistir, não pode não desanimar pode e não pode desistir, desistir. tem que se Você tem que cuidar. lutar, você tem que buscar um profissional que te ajude mentalmente, que te ajude juridicamente. Você não pode desistir e Exato. deixar se dominar pela situação e por essa pessoa, por mais que isso possa acontecer. A gente sabe que isso pode acontecer, pode, no início de um processo, isso pode acontecer, né? Que é o que Sim. a gente chama de um mandato liminar, alguma coisa inicial. Mas certamente no final isso não vai acontecer. É. Dificilmente isso vai acontecer. Por isso que você não pode desistir. Porque Desista. para Não desista da pra, justiça, né, Kátia? não, se a gente desistir, a gente está perdido. Tá. Porque ainda é a forma que você tem de se proteger. É por isso que a gente tem na justiça medidas protetivas, Sim. a gente tem a delegacia da mulher, a gente tem o número 180, que é o número de chamada de violência doméstica, Denúncia, né? de denúncia. Você tem foi criada em 2021, se não me engano, que foi incluída na Lei Maria da Penha, né, que é a lei que protege as mulheres da violência doméstica, que é lá de 2006, se não me engano. Mas em 2021, salvo engano, foi criada uma lei, houve uma alteração, uma alteração benéfica na Lei Maria da Penha, né? E alterou também o Código Penal e o Código de Processo Penal, Uhum. criando, inclusive, como é que chama aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome aqui, que é aquele O X que você stalker. pode. Não, aí é outra lei, criando essas medidas protetivas de afastamento, de Sim, distanciamento, né? Porque afastamento da casa, se for o caso de ser casado, sim, sim, o sim. distanciamento, a pessoa não pode chegar a tantos metros de distância de você. Exato. Aí tem a questão dos filhos no meio, se houver. Mas eu falo eu perdi a palavra aqui, gente, do silêncio, aquele X que você pode marcar na mão, Ah, o sim. X vermelho que você E marca tem na mão, é o o código, sinal. O É. X vermelho você pode, quer dizer, às vezes você não consegue ir na frente da pessoa, tá acontecendo, por exemplo, você vê no carro, você foi numa farmácia, você está dentro do carro com o sujeito. Dentro do carro, ele te belisca, te bate, te machuca, faz alguma coisa. Aí você entra na farmácia, ele te fala, fique calada, se você falar alguma coisa, chegar em casa, ó, o bicho vai pegar. Mas Exato. você pode dar um jeito de botar uma cruz vermelha na sua mão, escondidinha ali, ó, fechada,
E quando você chegar em um ambiente desse, como uma farmácia, um mercado, qualquer outro ambiente público, e abrir a mão sem que ele veja, você vai achar uma oportunidade de fazer isso. As mulheres são espertas, as mulheres são inteligentes, para a pessoa denunciar ali, na hora, ela é obrigada a denunciar, ligar para o 180. E você não vai ficar 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, com esse homem colado em você. Em algum momento ele vai trabalhar, ele vai sair, ele vai no banheiro, ele vai tomar banho, ele vai dormir. Então você tem que Exato. aproveitar essas oportunidades para você denunciar, para você ligar, para você pedir ajuda, para você sair de casa, para você tomar medidas que vão te proteger e que podem salvar a sua vida. Eu estou querendo Verdade. achar aqui o nome da... que tem um nome E essa tem outra situação também, foi Kátia, criada, que né? Que tem uma foi... outra situação que eu já vi vários casos também que aconteceram e já passaram em vários jornais, que a mulher liga para a polícia pedindo uma pizza. Ah, verdade. Ela liga pedindo uma pizza, eu falo, minha senhora, a senhora ligou para uma delegacia. Ela fala, não, eu sei, eu quero uma pizza. Sim, Eu isso falo, já é um o código. agressor só responde sim ou não. Né? O agressor está aí? Sim. A senhora está correndo perigo? Sim. Então, tem outras formas também disso Uhum. acontecer, né? Exato, exato. Desse E pedido de já ajuda. aconteceu várias vezes. Já Várias. aconteceu várias vezes. Por isso que eu digo que as mulheres são inteligentes, são espertas. Você vai achar um meio de pedir ajuda sem que ele perceba. Para você Sim, pegar ele, como a gente fala de calça curta, né? Para você pegar ele no flagra, para você pegar ele desprevenido. isso, Porque porque esse é aí o já dá momento. um flagrante, Exatamente. né? Exatamente. Não, e assim, pegar ele desprevenido, porque ele não esperando, ele não vai criar uma Sim, sim, situação que possibilite você de fazer. Se ele não souber, se você ligou dizendo que eu quero uma pizza, eu quero sei lá o quê, um hambúrguer, sim. eu quero não sei o quê, para a polícia, e você emite esse código, porque eles já sacam na Já hora, já estão sabem, já treinados para isso. sabem. Então, Eles já estão estão sendo treinados. criadas estratégias para essa ajuda. Exatamente. É, Exatamente. Kátia, e isso que quando a mulher pede ajuda, não é um ato de coragem, é um momento de lucidez. É Exatamente. lucidez. Quando você percebe que você não é culpada da situação, que você está sendo vítima. E que não é. A Você não mulher é não culpada. é culpada. Você está sendo vítima daquele algoz, vamos dizer assim, né? Então, é para prestar atenção e entender que a culpa não é sua, você está envolvida numa relação. E isso foi acontecendo gradativamente. Porque quando as pessoas vêm me procurar, Kátia, elas já vêm com essa sensação de culpa. Eu falo assim, hoje você tem essa sensação de culpa porque você não tinha esse conhecimento. Você não é culpada, você é vítima. Se você tivesse esse conhecimento, e por isso que a gente está aqui falando sobre isso, para que as pessoas tenham, se esclareçam dessas informações, né, Kátia? O conhecimento ele vai te proteger de um agressor. Exatamente. Né? Exatamente. Entenda você sendo culpada, entenda que você é a vítima, você foi manipulada, não existe nenhum problema com você. Porque, por exemplo, um narcisista, ele não se envolve como uma mulher fraca. Ele se envolve com mulheres que resolvem as coisas. Porque ele quer ser desafiado. Ele quer Ele ser quer, na verdade, ele quer desafiado. ser cuidado. E aí é um E ele outro. gosta do desafio, né? Quando eu falo de ele não gostar, ele não querer mulher fraca, porque ele vai dominar rapidamente. Ele vai querer uma mulher Ah, forte, porque ele vai ter trabalho para dominar. sim, E esse desafio estimula a pessoa a fazer isso, porque ela é desequilibrada. sim, Entendem, por né? isso que ele vai minando essa história. Porque socialmente, o que ela traz para ele? Ela traz benefícios. Ele estar com uma mulher forte, que tem uma posição bacana, que tem um trabalho legal, que tem os amigos. Isso, num primeiro momento, é uma vitrine para ele também. É ali que ele vai se mostrar uma pessoa boa. Vou pôr esse boa bem entre aspas, né? O cara, o namorado perfeito, a pessoa ideal para aquela mulher. Ele vai conquistando essas pessoas. Ele é muito galanteador, muito sedutor, vamos dizer assim. Sim.
né? Porque se não for, a pessoa não vai entrar nessa onda, entendeu, Kátia? Não vai Sim, entrar nessa história. Então, ele precisa ter muitos argumentos. Porque nos primeiros encontros, ele vai te estudar. Por exemplo, se você conhecer uma pessoa num aplicativo de relacionamento ou pelo Instagram, tua vida, infelizmente, a gente põe muita coisa sobre a gente nas redes sociais. Então ele vai ver o que você gosta, os lugares que você frequenta, o tipo de lugar que você gosta, música, enfim, ele vai te estudar. Pode perceber que no primeiro momento ele vai mais ouvir do que falar. E você vai ele vai ganhar a sua confiança. Por que ele se mostra o príncipe encantado? E aí, quando você percebe que você está dentro desse emaranhado, aí vem a culpa. Por que eu fui falar tanta coisa? Por que eu fui me abrir? Por que eu confiei? A culpa não é sua, você não sabia que era assim. Você não sabia. E dá tempo de consertar. com Depois, certeza. Com depois que a certeza que gente dá sai tempo e dessa tem que história, consertar. sim, sim, entender por que tudo isso aconteceu, se proteger. E aí, depois de quando a gente cura toda essa ferida, esse trauma, né, Kátia, a gente vai para um outro momento. Por que tudo isso aconteceu? Então, é um processo. E tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque pode existir uma recaída. Sim, Pode existir uma recaída, mas o mais importante, que acho que é o tema de hoje, né, Kátia? Não se sentir culpada, você é uma vítima. Você foi exatamente. manipulada e você foi levada a esse A, lugar. a esse lugar. E aqui eu achei aqui, ó, que eu tá querendo me lembrar aqui, é o programa Sinal Vermelho que chama, que foi Sinal. criado, foi uma lei em 2021 que criou esse programa e ele está dentro da Lei Maria da Penha. E Hum? essa lei também, ela trouxe o crime de violência psicológica, só virou lei no Brasil como crime e a partir de 2021, com a alteração dessa lei, que instituiu esse programa, que chama Programa Sinal Vermelho, que permite você, mulher, pedir ajuda de forma silenciosa, que é através desse X que você pode escrever na sua mão. Não precisa ser gigante para qualquer pessoa enxergar, ele enxergar, porque a gente quer Sim, que ele não sim. enxergue. Pode ser uma coisa menor e você guarda ele ali e em público você mostra para alguém que as pessoas, né, isso foi difundido e as pessoas já sabem que isso significa, representa um perigo de Isso acontece violência em contra muitos você. lugares, né? Restaurantes já são, as Sim, pessoas que trabalham em restaurantes já estão sendo treinadas para ajudar essas pessoas sim, vítimas de abusadores ou assediadores, né? Enfim, acho que sim. todos esses programas são muito importantes, né, Muito Kátia? bem-vindos. Essa alteração na lei que estabeleceu a violência psicológica. A lei ela considera como violência psicológica. Eu vou dizer aqui para vocês, olhe quanta coisa, tá? Para você não achar que foi só uma vez, duas, três, isso é besteira, isso é bobagem. Presta atenção. Sim, Humilhação é violência psicológica. exposição em público, né? A manipulação a gente falou bastante aqui hoje, mas a Sim, humilhação, a chantagem, a ameaça, o graças. isolamento, a ridicularização. Chamar você de ridícula e te expor ao Louca. ridículo. Ah, isso é muito comum. Essa Ela é coisa da louca. chave que você falou aí, logo no início que você falou a chave, que ele esconde a chave do carro e você fica louca procurando, depois Sim, ele vai e volta lá sim, no chaveiro. Isso aí ele está lhe expondo ao ridículo. Se tiver mais gente dentro de casa, ou se for, claro. se for na casa de um amigo, numa festa, num evento, e ele fizer algo semelhante, isso aí está, além de estar lhe humilhando, está lhe ridicularizando. Porque você sai como doida, você sai como louca, você sai como Sim. desequilibrada. Fora Então, que olha, o também é controle. uma brincadeira. E não é, bem. É nessas Não sutilezas que existe esse acontece tipo de o curso. brincadeira. Isso não é Exatamente. brincadeira, nem preste bem atenção. E a Sim, amiga que falou aqui do sapato, ó, controle de exato. comportamento. Controle de Sim, comportamento é um tipo de violência doméstica estabelecido na lei. Então, exato. essa questão
guardar os pares, olha que loucura, para a pessoa não sair. Absurdo, né? Isso aí é um controle, sua roupa, seu cabelo, que eu falei da minha vizinha, ó, Sim, prender o sim. cabelo, porque o sujeito acha que você fica muito chamativa com o Uhum. cabelo grande. Isso é um controle de comportamento. E Controle. fazer a mulher duvidar de si mesma, que a gente falou aqui, não é? Que É. é o gaslighting, né? É quando você A duvida, a manipulação, de uma palavra está forma bem. geral, né? Essa A palavra está manipulação bem. psicológica, ela leva a todas essas outras situações, né, Kátia? Então, minimiza, humilha, inverte culpa, nega fatos, né, ridiculariza, diminui, traz essa confusão mental e esse isolamento. Tudo Sim, isso faz parte do gaslight. Tudo isso é para sim. manipular a situação e fazer com que você se sinta a culpada da história. Você é uma vítima, você não é culpada. O mais importante é que você saia daqui hoje. Nós já estamos chegando ao fim, não é? Passa tão rápido, não é, Silvia? Nossa, Quase uma hora de é tanto live aqui. assunto, né, Kátia? É tanto assunto, uma hora quase de live. E o importante é que você saiba, tenha consciência de que você não é culpada, que isso aí é uma agressão à sua pessoa e você tem que reconhecer isso o mais rápido possível e sair, desaparecer, se desligar desse sujeito o mais rápido possível e se proteger. Uhum. Procurar sempre uma ajuda psicológica, se for o caso, uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda jurídica para que você Crítica. conheça os seus É um direitos. conjunto de coisas, né, Kátia, que Exatamente. vão acontecendo simultaneamente para a gente ajudar essa pessoa, né, a sair Sim, dessa situação. exatamente. Existem muitas Sofia, mulheres caso, advogadas aí, caso, além de mim, né? caso você conheça alguém, o pessoal que está aqui ou que vierem a assistir depois, tiverem pessoas que estão precisando de ajuda, pode entrar no meu Instagram, lá na minha bio tem o acesso ao meu WhatsApp, a gente pode Exato. Aqui conversar, no meu também, exato. a Pois é. Qualquer Kátia. coisa, manda alguma coisa aqui que eu passo para a Silvia. Sim, sim, Comenta. Essa live vai ficar disponível por um tempo, 24 horas. Depois ela vai para o YouTube e fica lá sim, sim. pelo E tempo aí que for. é uma Pode forma que. comentar, pode falar alguma coisa. Eu vou comentar aqui, Kika, seu comentário, só para a gente concluir aqui. Pode escrever aqui qualquer coisa, ou no meu direct, ou qualquer coisa, que eu, se for o caso jurídico, eu vou te atender. Se for um caso psicológico, se você queira uma ajuda psicológica, eu repasso para a Silvia, você entra no Instagram dela e chama ela também. O importante é que você reconheça rapidamente que você está caindo numa cilada e você Exato. saia rapidamente desse relacionamento, porque ninguém merece um negócio desse. Não. E Existem lembre-se, e homens não pode se bons, esquecer, Kátia, ela não é culpada, ela é uma não é vítima. Por culpada. E mais outra que o coisa, agressor fale que sim, que ele faz tudo devido ao comportamento dela, não caia nessa armadilha. Não caia exatamente, nessa armadilha, que é para diminuir, é para te confundir e você não pedir exatamente, ajuda. Porque lá na exatamente. frente, quando a pessoa não tiver mais utilidade, o que ele vai fazer? Ele vai descartar. Descartar, exatamente, exatamente. Então, Então, assim, esses são os principais sinais, né, sim, Kátia, que sim. a gente traz aqui, que é o nosso intuito, né, de ajudar dessa De forma. ajudar a esclarecer, não é, Silvia? De Exato. esclarecer. Então, e outra coisa importante também, bote na sua cabeça que existem homens decentes, sim. Existem Sim, homens bons, sim. Eu posso lhe garantir que existem, porque eu já casei, pessoas ótimas, o relacionamento terminou por outro motivo, mas não tem nada a ver, uma pessoa excelente, pai da minha sim. filha, por exemplo, né? Existe Silvia também. Existem sim homens bons. Tire da sua cabeça que só existe homem que não presta, homem ruim, e por isso que você vai ficar com aquela tranqueira, porque não tem nada melhor. E tem sim. Você tem que sair desse E você relacionamento. merece, e nós mulheres sempre merecemos o melhor, Claro, todo né, mundo Kátia? merece, né, Silvia? E as mulheres, óbvio, né? Ele me chamava de gorda, olha aqui, Natália, ó. Ele me chamava de É, gorda, descuidada, que me vestia mal e dizia que era para o meu bem. Filho da mãe, viu? e ela é Natália, você já linda. saiu, né?
Você A já falou, Natália, também pela foto aqui, né? ela é linda, Mas ela é esse tipo de linda. pessoa tem mais tendência a agir assim também fora de casa, em público, ou praticamente só em privado quando está sozinho com a vítima? Depende, Depende da depende. Por exemplo, situação, se até ele em tiver, público. se ele tiver no carro dele em público, dentro do carro, ele pode falar e fazer um monte de coisa ali dentro do carro. Não, Vai e mesmo estar, num restaurante, que eu falei da Kátia, farmácia, né? mesmo num restaurante, ele estando com uma. Ali, ó, Ele vai te diminuir, ele vai te humilhar. Eu acho que foi é vai. isso Eu que não a pessoa falei da perguntou. minha prima, eu não falei Sim, que na sim, lua de mel, ela num bar, em outro estado, outra cidade, outro estado, ela num bar, ele chamava outras mulheres, botava na mesa, ficava bebendo com as mulheres. Ela ali, ó, quando ela dizia que ela ia embora, que ela não estava aguentando mais, ele ia por baixo da mesa, segurava sim. ela Pois beliscando é. pela perna, tá? Ela chegou da lua de mel toda roxa, toda porque ele segurava apertado. Isso estava em público, num bar, num restaurante em outra cidade, outro país, em outro estado. Outro Entendeu? estado, olha Então, só. acontece sim, numa festa, ele pode fazer isso numa festa, Sim, no seu sim. pezinho de ouvido, tá? Ele tá ali dançando com você, e ó, você Falando, tá gorda, te você tá feia, seu, ameaçando, seu né? vestido tá horrível. Você lembre que você não fale nada para ninguém, porque se você falar alguma Sim, coisa, eu mato você, eu mato não sei quem, eu mato isso. sim, Até os filhos, ele é tão desequilibrado que ele é capaz de matar os exatamente. próprios filhos e você junto, e a gente vê isso toda hora acontecendo, né? Vamos Você. deixar o assunto para o próximo domingo, né, Silvia? Próximo. Senão a gente vai passar a semana inteira aqui conversando, porque o assunto não acaba. Não Então, acaba, gente, né, a menos Kátia? que vocês não queiram, né? A menos que vocês não queiram que a gente continue. No próximo domingo a gente está aqui de novo, né, Silvia? 20 horas. Sim, sim. E Vocês. hoje tem um evento importante que é o Oscar, né? Então o pessoal Ah, também hoje quer tem Oscar. assistir o Oscar. Ah, hoje tem Mas Oscar. nós Acho que vamos marcar. já deve ter até Vamos marcar, começado, né? né? Não, não sei, Vamos. cara. Mas vamos É, marcar no próximo evento, no próximo encontro, né, Kátia? E de repente um tema voltado aí a essa questão, né, da sim, violência sim, contra a mulher, sim, algum assunto que as meninas queiram que a gente traga, né, sim. para Pode falar. esclarecer, para orientar. Alguma questão jurídica que eu possa esclarecer para Sim, você, sim, sim. não é? Alguma questão jurídica sobre a violência doméstica, sobre o relacionamento, o que você gostaria de saber. Pode sugerir aqui o tema, que no próximo domingo a gente aqui de novo para falar mais um pouco sobre isso. Parabéns às duas, Certeza. parabéns pela live, obrigada, gente. É muito interessante essa live, apesar de um assunto triste. É um assunto triste, mas é necessário, porque a gente É. precisa esclarecer para que deixe de ser triste, para que as mulheres, eu vou repetir o que eu disse aqui no final da live no domingo passado, e eu vou dizer isso todos os dias aqui, porque eu sempre falo isso, quando as mulheres descobrirem o poder que há dentro delas, o mundo será outro. Porque Com nós certeza. somos muito poderosas, nós somos muito fortes, Gente. nós Uhum. somos muito intuitivas. Você sabe, minha amiga, você sabe, você sente quando o relacionamento não é bom, quando o cara não é bom, você sente o cheiro. Você vai sentir o cheiro que o negócio não tá bom, que você não É. tá A intuição gostando, vai que não falar mais tá. alto, né, Kátia? Porque as mulheres são assim. As mulheres são Intuitivas. muito poderosas, as mulheres são muito capazes, muito inteligentes. Então não caia nessa conversa de que você é isso, aquilo, alguma coisa sujando sua imagem. Tá errado, você tem que desconfiar e você tem que sair fora desse relacionamento. E o que eu puder ajudar, o que Silvia puder ajudar, a gente está Estamos aqui para isso. aqui. Todo Tá? E domingo e a 20 culpa não é da mulher, não não é sua, não é sua, nem foi, nem nunca será sua. será Então nós nessa estamos situação. aqui domingo, estamos aqui todos os dias, não é, Silvia, nas Estamos, nossas redes sociais para ajudar a estamos. vocês. Sempre na rede social, sempre domingo juntas aqui. Domingo na live juntas, né? Nós estamos aí pensando no nome do programa, podem sugerir que nome vocês gostariam. Um programa que a gente, todo domingo a gente vai vir aqui falar sobre isso. Cada dia um tema diferente, mas com essa estrutura, com esse título do relacionamento abusivo. E o que mais, Silvia?
O horário é o mesmo, 20 horas, domingo. Às 20 horas. E vamos tá abranger esse tema mesmo para ajudar de alguma forma, né, Kátia? Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar, nem que seja um pouquinho, né, a vida de muitas mulheres. Consegue, exatamente, com certeza. Eu fico dizendo, ó, que quando as mulheres governarem o mundo, eu quero ver mulheres presidentes, governadoras, mulheres no Congresso, mulheres no mundo inteiro, dominando todos os países. Infelizmente, os Estados Unidos não é? Elegeu uma vice-presidente no governo passado, mas ela, não sei por que, não apareceu. Eu estava tão feliz com aquilo ali, com aquele episódio, aquele acontecimento, não é? E não aconteceu, porque as mulheres dominando o mundo, guerra vai acabar. Vocês sabem disso, né, amiga? Porque você não vai mandar seu filho para a guerra, você não vai mandar seus netos para a guerra. Então você vai sentar com a outra mulher lá, não é, Silvia? Amiga, vem cá, vamos tomar um chá aqui, vamos tomar um café aqui, amiga, vamos decidir esse negócio aqui, porque eu não vou mandar meu filho para a guerra. Então, essa presepa de medir poderes, quem é mais macho, isso vai acabar. Então, bote na sua cabeça que você tem muito poder dentro de você e não se relacione com ninguém que te faz mal. Porque você vai sentir que você não está bem, que a pessoa está te fazendo mal. Porque se você não estiver feliz, é porque você está sendo maltratada. Pense no seguinte, como é que ficou a sua vida depois que você começou a se relacionar com essa pessoa? Melhorou ou piorou? Esse é o sinal. Exato. Esse é o maior sinal. Se você não está feliz, se você não está em paz, se você não está tranquila. Sua vida melhorou ou piorou? É isso. Um relacionamento, exatamente, Silvia. Um relacionamento bom, ele flui naturalmente. Você não tem que fazer esforço nenhum para agradar aquela pessoa, ela vai gostar de você do jeito que você é. Certo? Certo, Kátia. Um beijo, boa noite. Boa semana, boa noite. Boa semana. Vamos nos falando, Silvia. E meninas, estamos aqui à disposição de vocês. Venha, perguntem, falem com a gente vai ajudar vocês. Combinado? Até domingo que vem, 20 horas. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.